Então, você vê o salto em 4 anos de quando saiu o valor da camisa do Vitória para de patrocínio. Primeiro ponto foi esse, atrair investidores, atrair patrocinadores. E esses dinheiros novos permitiu que a gente começasse a fazer o parcelamento das dívidas. As dívidas fiscais foram longos tempos, de várias conversas. A dívida do INSS e do FGTS, que passava de 200 milhões, a gente conseguiu ir para Brasília, adequar o Vitória no PERSE, diminuiu para 100 milhões, hoje a gente paga 1 milhão e 100 por mês. A Justiça do Trabalho, você tinha bloqueio 29 dias do mês do Vitória, da Justiça do Trabalho. Foram longos debates com a Justiça do Trabalho, reuniões e mais reuniões para a gente fazer um acordão. Hoje a gente paga 12 milhões no ano para a Justiça do Trabalho. O ano passado a gente pagou 12 milhões à Justiça do Trabalho. Certo? Esse valor é parcelado por mês. Da mesma forma, a gente fez com parcelamentos de INSS, de FGTS, de CNRD, que são dívidas internas do clube, eram mais de 30 milhões, hoje a gente paga 700 mil por mês dessa dívida. Em resumo, nosso primeiro ano foi de equação. Então, nós equacionamos, parcelamos, tiramos certidões, conseguimos sair da Série C para a Série B, aí veio a Série B, a gente conseguiu ser campeão baiano, tinha 6 anos que a gente não ia nem para a final, ganhamos o título da Série B, que é o maior título da história do clube, e fomos buscar parceiros também, colaboradores, para melhorar a estrutura do clube. Um grande clube como o Vitória não permitiria ter uma estrutura ultrapassada, como assim nós encontramos, sem nada funcionar. Então, nós demos ênfase à base do clube, que revelou tantos e tantos talentos, que estava abandonada, não tinha mais campo, não tinha bola, não tinha alimentação. Nós aí partimos para fazer as grandes modificações na base do clube. Só para você ter ideia, quando eu assumi o Vitória, a Vitória tinha 6 campos de futebol, hoje tem 12. E os 6 foram criados, 5 para a base e 1 para o feminino, porque nós demos ênfase à base. Nós fizemos um campo sintético novo para a base, iluminamos. Fizemos a drenagem dos outros 4 campos, fizemos mais 2 na Academia do Leão. Academia do Leão era uma concepção de você atrair recursos novos para você poder investir na base. Hoje a gente tem mais de 600 meninos na Academia do Leão. A renda da Academia do Leão, tanto dos meninos, como do bar da Academia do Leão, como de aluguel de campo da Academia do Leão, toda é revertida para a base. Nós construímos 22 camarotes também, que são vendidos e o dinheiro é todo revertido para a base. E, com isso, a gente fez uma verdadeira revolução na estrutura da base. A gente reformou todo o serviço de hotelaria da base, trocamos tudo. Implantamos a categoria do Sub-9 ao Sub-20. A gente só tinha a partir do Sub-14, não tinha iniciação no Vitória, não existia iniciação no Vitória. Então, hoje a gente já tem atleta de 9 anos até 20. Foi um trabalho muito grande para começar. Fizemos a Casa do Atleta. O que é a Casa do Atleta, para que o torcedor entenda? Antigamente, vou dar um exemplo aqui da minha terra, você tinha um menino lá em Valente para fazer teste no Vitória, se ele não tivesse um parente aqui, ele não conseguia fazer, porque se ele não tivesse condição de fazer teste. Hoje a gente tem a Casa do Atleta, que possibilita, são 40 vagas, que possibilita que a gente receba de qualquer lugar do país e do mundo, atletas que são ou através dos nossos head scout, dos nossos olheiros, como a gente tem 8 pelo Brasil afora, contratados pelo Vitória, que identificam, mandam para o Vitória, passa 15 dias treinando na casa do atleta. Se ele for aprovado, ele ingressa na base, vai para a hotelaria, se não, ele volta para a sua cidade de origem. Então, a casa do atleta deu dinamismo à estrutura da base, ou seja, a gente melhorou a estrutura física da base toda. Tinha categoria da base que nem fardamento tinha. Hoje a gente tem fardamento do Sub-9 ao Sub-20. Compramos equipamentos, implantamos a questão também do GPS na base, que nós não tínhamos. Então, você não sabia como medir a condição de um menino para outro. Hoje a gente tem GPS no Sub-15, 17 e 20. E 20. Melhoramos a alimentação. Temos nutricionista, 2 ou 3. Temos assistente social, psicólogo, odontólogo. Fizemos uma fisiologia nova para a base. Ou seja, nossos maiores investimentos nesses 4 anos foi na estrutura da base do clube. Vamos entregar agora em março mais 3 campos. Um CT novo, que é o CT Leão da Barra, que já está hoje. Nós começamos a plantar a grama dos primeiros campos hoje. Nós vamos ter lá mais 3 campos de futebol, 2 especificamente para a base, que vão se juntar com os outros 4 que já são da base hoje. Vamos ter 6 campos para a base, só para a base.
um campo só para o feminino, será o primeiro CT feminino do Brasil, porque nós vamos ter um campo e um estádio para o feminino. 3 prédios que já estão avançados, já estão, nesse exato momento, em ponto de laje, a semana que vem serão batidos a laje. Um prédio de concentração para o feminino, um prédio de restaurante e de local para fazer refeições, uma academia, uma fisiologia, uma fisioterapia, tudo do feminino, que vão ficar especificamente nesse local. E tudo isso pensando para frente, pensando numa estrutura maior para dar mais dinamismo ao clube. Nós, nesses 4 anos de presidente do Vitória, fizemos várias modificações no Barradão, não só acrílico, como a LED, para se adaptar à Sul-Americana, que o Vitória não disputava há tanto tempo. Na verdade, o Vitória nunca tinha disputado, na história do Vitória, um campeonato de grupos de Sul-Americana. Isso foi muito importante para a história do clube. Veja que a gente pegou o clube na Série C, campeão da Série B, fomos à Série A e fomos à Sul-Americana em 3 anos. Isso é case. Nenhum time do Brasil conseguiu sair da Série C para a Sul-Americana em 3 anos. Então, eu digo todo dia que o sucesso rápido do Vitória acabou tendo cobrança e atrapalhando. Foi muito rápido o sucesso. Veja, por exemplo, seu Sport ficou 3 anos na Série B, subiu e já caiu de novo. Curitiba, 3 anos para subir. Cruzeiro, 3 anos para subir. O Vitória saiu da C para B para ir para a Sul-Americana em 3 anos. Então, foi muito rápido, tudo muito rápido. Isso deu empolgação à nossa torcida, evidente, a todos nós. E isso fez com que também, esse ano, a gente tenha cometido erros no futebol em função de ter acreditado que é muito fácil você tocar o futebol da forma que é. Então, eu acho que a gente está defendendo a nossa gestão, 4 anos de ação. Se você olhar o Barradão melhorou a comida, melhorou a bebida, melhorou o conforto, melhorou com banheiros feminino com ar-condicionado, com posto médico. Se alguém tivesse um problema no Barradão ia morrer, porque não tinha. Hoje a gente tem posto, não só o posto médico, como todos os equipamentos necessários para fazer um atendimento a qualquer torcedor, certo? Nós, quando chegamos, o futebol feminino tinha acabado, nós reativamos, saímos da Série C para a Série B, e esse ano fomos para a final, não conseguimos, ficou perto para ir para a Série A do feminino. O Sub-20, esse ano, conseguiu acesso para a Série A do Brasileiro. Veja como é bom para a base. Os nossos meninos vão estar na Série A do Brasileiro ano que vem. Era um objetivo nosso voltar para a Série A com o Sub-20. Esse ano vamos jogar a Série A com o Sub-20. O basquete voltou e é bicampeão estadual, bicampeão do Nordeste. O Remo também poupa. Em resumo, nós olhamos o Vitória pela grandeza e pela história do clube em todas as suas áreas. Então, foi um esforço muito grande da equipe, a qual eu coordeno, para que a gente conseguisse todas essas conquistas. E o Vitória hoje, o que é que me fez a ser candidato ao Vitória? Não permitir que novos aventureiros assumam o Vitória e deixem o Vitória como eu recebi, certo? Então, isso é a torcida do Vitória está atenta a isso. Nós, nesses anos, vivemos discurso de muito discurso bonito. Uns fizeram o discurso bonito, levaram para a Série B, destruíram o clube. Outros fizeram discurso bonito, levou para a Série C. Então, o futebol nacional e o Vitória hoje não aguentam nova aventura. Não dá para ter aventura. O erro hoje é um erro fatal. A estrutura é uma estrutura ainda endividada, com dívida menor, mas endividada. Uma estrutura que, quando eu assumi o clube, tinha 4 mil sócios e média de 5 mil. O Vitória tem perto de 40 mil sócios e média de 26 mil. Ou seja, a torcida foi a grande responsável pela reconstrução e pela reestrutura do Vitória. Eu não tenho medo nenhum de dizer que nós, nesses 4 anos, triplicamos o patrimônio do Vitória. Para você chegar no Vitória hoje, o acesso é outro. Você tem um acesso duplo, qualquer pessoa chega. O estacionamento, a gente tinha 2.500 vagas, temos no estacionamento novo, são 5 mil vagas. Então, em todas as áreas. Loja, nós tínhamos uma única loja, hoje a gente tem 8 lojas do Vitória. Em qualquer área que você buscar o Vitória, como nós recebemos e como nós estamos concluindo esse primeiro mandato, você vai ver o tamanho do crescimento do Vitória. Então, tudo isso fez com que nós, entre si, aí quando eu digo nós, eu estou falando de Yuri, diretor de patrimônio, estou falando de Lucas, diretor de esportes olímpicos, de Marão institucional, de Périx, de Deraldo no financeiro, de Boaventura no jurídico, de Djalma, que é o meu vice-presidente, certo? Estou falando de Mororó e Éder lá no Sou Mais Vitória e também no Sócio Torcedor. Ou seja, nós somos um grupo de pessoas imbuídas no propósito de transformar, e eu acredito que nós transformamos a realidade como nós encontramos, como estamos deixando Vitória. Então,
resolvemos que a gente não ia simplesmente, depois de tudo que foi feito, entregar isso para o primeiro que aparecesse, porque a gente sabe que esse filme, nós já tivemos esse filme. Antes de eu ser presidente do Vitória, Vitória vinha um presidente por ano. Era 7 anos, 7 presidentes por ano. E isso tudo acarretou muitos aventureiros, muitos que tinham outros propósitos que não era o Esporte Clube Vitória, no fim que estava o Vitória. Bom, é a pergunta que eu fiz, por que Fábio Mota quer continuar sendo presidente do Vitória. Por isso que ele fez toda essa explanação. Marcelo Góes quer deixar a pergunta para depois do intervalo? É melhor. Porque Porque ele vai falar como o quê? Se você fizer agora, vai dar tempo dele pensar. Ah, é, né? Mas O que você acha melhor? Mas é coisa que Não ele... fale agora não, que ele vai responder de bate-pronto. É mesmo. Olha, Pronto. tá vendo? A produção chegou ali. Então, prepare sua perguntinha. Beleza. A sua perguntona. Tá bom. De que forma for, porque daqui a pouquinho, depois do intervalo, o Fábio Mota continua conversando com a gente no bate-bola, porque agora o jornalismo pede espaço. Boa tarde, Matheus Lucena e Gabriel Deluca. Estou aqui no coração da cidade, no comércio, para trazer para você que está aí em casa toda a programação do Salvador Capital Afro, que agora é um festival que traz música, economia também, empreendedorismo, gastronomia, dança, tudo que você pensar e que tem a ver aqui com a nossa cidade. Estou aqui em frente ao Museu da Música, onde acabou de acontecer uma batalha de rap e trap, que tem tudo a ver com a gente também, porque faz parte do gênero baiano. Estamos aqui ao lado também do espaço onde vai acontecer no próximo domingo o show da gravação de DVD de 20 anos de carreira do cantor Léo Santana, que acabou sendo adiado para o próximo domingo, então você não pode perder. Aqui também atrás a gente tem a Casa das Histórias, onde acabou de acontecer vários painéis contando, né, sobre a capoeira, trazendo detalhes sobre a ancestralidade da capoeira com participação de pessoas incríveis. Vamos ter agora, está acontecendo na verdade com a participação da cantora Adama, um painel para falar sobre a música que vem das raízes ao streaming, sobre a tecnologia, sobre afrofuturismo dentro da música. E a gente está acompanhando de pertinho. Demos uma saidinha para poder mostrar para você aqui o centro da cidade que todo mundo adora. Vamos voltar para conferir o painel e entrevistar também as pessoas que estão participando e também o público para saber o que é que está achando dessa programação incrível que a gente está acompanhando desde o início da semana. Eu volto com vocês aí no estúdio e daqui a pouco eu trago tudo para você não ficar de fora dessa, porque teve hoje e vai ter amanhã também. Essa é a Rádio Sociedade acompanhando o Festival Salvador Capital Afro. Salvador Capital Afro, territórios em rede, raízes em movimento, Prefeitura de Salvador. 18h21, eu vou ali, volto já. Vai ter um trânsito agora? Não, né? Então eu volto daqui a pouquinho depois do intervalo. Espera aí. Bate-bola na Sociedade. Balanço Geral. Um programa que faz parte do dia a dia dos baianos e segue firme no seu compromisso ao lado do povo, com notícias de credibilidade, opinião e prestação de serviço. E eu, João Calil, sigo no comando do Balanço Geral, com a responsabilidade de sempre e o dever de cobrar e dar voz a quem precisa. Balanço Geral, de segunda a sexta, às 8 da manhã e aos sábados, às 6 da manhã. Segurança pública é assunto sério. Exige policiamento e ações de inteligência, a exemplo das mega operações Primus e Freedom. O governo do estado vem desarticulando esquemas bilionários ligados a facções criminosas. É investimento pesado contra o crime. Mais equipamentos, treinamento policial e políticas sociais que geram oportunidades. Ainda há muito a fazer, mas o governo da Bahia segue firme, do lado da gente, todos pela segurança pública. Final do ano tá chegando, mas ainda dá tempo de você mudar de vida com o Bahia da Sorte. Esta semana tem 290 mil reais em prêmios por apenas R$1. Quer concorrer a tudo isso? Adquira o seu título no link da bio do Instagram, @Bahia da Sorte. São 200 mil reais só no quarto prêmio, 50 mil no terceiro, 15 mil no segundo, 10 mil no primeiro prêmio e 15 giros da sorte de R$1.000. Você também pode adquirir em um ponto de revenda pelo site ou aplicativo e ajudar a Pai Brasil. 290 mil reais em prêmios por apenas R$1? Só no Bahia da Sorte, porque aqui custa pouco sonhar.
Ilhéus vai viver o melhor Réveillon de todos os tempos. Virada Ilhéus 2026. Serão 15 atrações que vão se dividir em 2 palcos em 3 dias de festa. El Chan, Pablo, Thiago Aquino, Parangolé, Manu Batidão, Belo, Alok e muito mais. Virada Ilhéus 2026. Seu verão começa aqui, de 29 a 31 de dezembro. É a Prefeitura de Ilhéus trabalhando para construir um ano novo ainda melhor. Tem gente que corre, sua, se aperta no buzu, mas quando chega na folia, o bloco já passou. Mas quando vai de moto Honda, a história é outra. Chega antes, chega bem e ainda curte o bloco com estilo. Então, pra não perder o melhor da festa, aproveite as ofertas de novembro da Ares Motos. Honda Bis a partir de 14.443 e Tornado a partir de 33.255. Chama no Whats 71 4004 5051. De Honda é outra história. Ares Motos, essa é a Honda. O Festival Movaê é potência negra em movimento. De 21 a 23 de novembro, os largos do Pelourinho vão ferver em cultura, tecnologia, inovação e negócios criativos, com uma programação diversa e gratuita para celebrar o Novembro Negro. Quem somos e o que construímos. Porque empreender é resistir, é afirmar, é existir. Realização CEPROME, Bahia. Governo do Estado presente do lado da gente. Crocância e sabor, a mais gostosa tem. Pipoca Bocos não tem pra ninguém. Muitas variedades, muitas opções. Pipoca Bocos ganham nossos corações. Bocos, Bocos, Bocos é a mais gostosa. Bocos, Bocos, Bocos é a mais gostosa. Bocos, Bocos é a mais gostosa. Bocos, Bocos é a mais gostosa. Pode ter dente de leite, janelinha ou dentão. A Prefis cuida do sorriso das nossas crianças com ações nas escolas para melhorar a saúde bucal. Tem palestras sobre higiene, dicas para melhorar a escovação, distribuição de kits, avaliação de um profissional e, se precisar, encaminhamento para uma unidade de saúde. Mais de 23 mil estudantes já foram atendidos em escolas por toda a cidade. Saúde bucal nas escolas da Prefis. Nossas crianças com um sorriso nota 10. Prefeitura de Salvador. Propriedade Salvador, Bahia. 18h26 na Bahia. Esporte mais. Na Sociedade Esporte Mais. Sociedade, o trânsito em tempo real. É, você no bate-bola, vamos para as ruas de Salvador com a situação de momento, Alisson. Olha, Tony Silva, acompanhando agora é a passagem pela ligação Iguatemi Paralela, ainda tá aquela chuvinha fina aqui no miolo empresarial, deixando aí também esse trânsito um pouco mais carregado. O motorista não encontra tanto congestionamento assim, mas quem não quiser pisar no freio saindo da Bonocu em direção à Paralela, pode pegar acesso norte e descer a Avenida Luiz Eduardo Magalhães, que neste momento apresenta boa fluidez. Onde o trânsito está bastante complicado agora é na ligação Lobato-Pirajá. Mais cedo teve um caminhão que bateu ali no túnel, ficou atravessado na pista, deixa trânsito travado por lá. O motorista que deixa a BR-324 pode utilizar justamente a estrada Lobato-Campinas, que vai chegar aí à Avenida Suburbana com mais tranquilidade. Quer fugir do trânsito? Bora de metrô. Você chega ao seu destino com rapidez e segurança. Metrô Bahia, há 11 anos, melhorando a vida dos baianos através da mobilidade. Eu volto já já, Tony Silva. Valeu, Alisson. 18h27, a gente continua conversando com o presidente e candidato à reeleição, Fábio Mota. Por favor, Marcelo Vaz. Presidente, eu sou testemunha do quanto o patrimônio do clube evoluiu. Você bem sabe. E muita discussão nos últimos tempos é sobre o quê? A SAF no Leão. Para isso, você sempre deixou claro naquele tempo da Série C, que eu via lá você ajoelhado, chorando, desesperado. E naquela época não apareceu ninguém para me ajudar. É. Não tinha filho do Vitória, não tinha amor, ou seja, quando a gente estava naquela época, lá na pior fase do clube, ninguém apareceu lá, não. Eu sou testemunha Agora que está tudo arrumadinho, bonitinho, vida que segue. Com isso, com o clube arrumado, com o clube com patrimônio evoluindo, ainda em evolução até eu diria, investidores para a SAF, tem surgido, tem gente buzinando em seu ouvido, já tem alguma tratativa? O que é que você pode falar? Bora lá. Primeiro deixar claro aqui que eu nunca fui e não sou contra a SAF. Momento nenhum. Eu acho que o futebol brasileiro vai caminhar para isso.
E o futebol do Nordeste tem que caminhar para isso mais rápido. Se você pegar a zona do rebaixamento hoje, você tem Fortaleza, Vitória, o Ceará bem próximo e o Sport já caiu. Ou seja, não é por acaso, certo? Primeiro, você está no Nordeste, o custo é maior de tudo, a logística é mais complicada, a viagem, para que as pessoas que estejam nos ouvindo aí, por exemplo, a Série A, quem paga a passagem de avião é o clube, quem paga o hotel é o clube, não tem nada, não é nada dado, não, é tudo por conta do clube. Então o custo é muito maior, você viaja muito mais do que os clubes que se enfrentam ali no Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, estão todos muito pertinhos ali. Então, o clube que não conseguir se transformar e buscar um investidor, é muito difícil sobreviver na Série A, mas muito difícil mesmo. Então, eu sou 100% a favor da SAF, contanto que seja uma SAF de verdade. Por isso, nós contratamos o melhor escritório do Brasil, há um ano que está contratado, que é o escritório do André Sica, que fez a SAF do Bahia, que fez a do Bragantino, que contratamos lá uma consultoria também, que é uma das maiores do Brasil, que é a Offside. Ou seja, estão formatando a SAF do Vitória, certo? Inclusive, recentemente, para que o Vitória transforme em SAF, tem que fazer uma reforma no estatuto. Essas sugestões do escritório já foram encaminhadas para o Conselho Deliberativo, para a comissão especial que está discutindo isso do Conselho Deliberativo, para que a gente possa agilizar as mudanças no estatuto. Então, está tudo sendo feito dentro do cronograma. Agora, o que nós não podemos é, depois de todo esse trabalho que a gente fez, você pegar o Vitória e entregar o primeiro que vai passando ali na frente, que não tem condição nenhuma de tocar o clube. Então, nós somos sim, a favor de uma SAF de multiclube, uma SAF responsável. O Sica tem batido em diversas portas, não é só o Vitória que está procurando SAF. Tirando os dois que já são SAF da Série A e tirando Palmeiras e Flamengo, que não pretende ser SAF, todos os outros estão atrás de grupos investidores para ser SAF no Brasil. Então, não é fácil. Não é fácil encontrar. Então, respondendo a sua pergunta, o futebol do Nordeste ou caminha para investimentos ou vai ficar o resto da vida brigando para cair ou para não cair. Não tem o que fazer, é uma coisa óbvia. O segundo item é você ter uma divisão de base forte. Quando o Vitória foi vice-campeão brasileiro da Série A e vice-campeão da Copa do Brasil, 60% dos jogadores foram formados no Vitória. O que aconteceu ao longo dos anos? O Vitória que foi caindo, que acabou na Série C, os investimentos da base não existiam, praticamente acabou. Nós reconstruímos toda a base do clube, estamos fazendo investimentos como nunca visto na base do clube, certo? E a gente tem a expectativa que a base do clube volte a revelar, mas isso não é do dia para a noite, não são em 2 anos ou 3 anos. A gente tem certeza que a geração do Sub-15, Sub-17, daqui a mais 1 ou 2 anos, vem forte, vai ajudar o Vitória. Nós já conseguimos voltar para a Série A no Sub-20, vamos ter meninos ali jogando. Então, você tem... Enquanto a SAF não chega, você tem que tocar o clube. Não tem outra coisa para fazer. Ou vai todo mundo cruzar os braços, esperar? Não acontece. Estamos correndo atrás, estamos estruturando a questão da SAF e estamos tocando o dia a dia do clube, como dá e como a gente consegue. Fábio, hoje... Você pensando em reeleição, claro que você está pensando em reeleição, você considera qual o maior desafio hoje à frente do Vitória? É buscar um investidor para a SAF ou tem outro desafio, Mário? O maior desafio do Vitória é pagar a conta. Essa é um desafio, porque você tem uma dívida ainda grande, era 500, está em 250, porém essa dívida ela não para, só para você entender por que ela não para. Porque você tem ações tramitando na justiça por anos e anos, que uma hora chega a sentença. Mesmo sendo ação da minha gestão, ação de outras gestões, e as sentenças vão chegando e a dívida vai aumentando consequentemente. Então, você administrar um clube deficitário não é fácil. Vitória começa o ano já com déficit de entre 60 a 80 milhões. Você tem que passar o ano todo correndo atrás de patrocinador, atrás de dinheiro de liga, faz mudança de uma porque a outra é melhor, para você tentar cobrir o orçamento. Já começa o ano com déficit. E esse ano, por exemplo, a gente teve uma coisa que eu acho que nos atrapalhou muito, foi disputar 5 competições. O sucesso do Vitória que você citou. É isso aí. O sucesso foi muito rápido. Então, a gente teve que disputar Baiano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Sul-Americano e Brasileiro. E aí a gente não aguentou. A grande verdade é essa aí. Você tinha que ter um elenco
maior, mais qualificado, mas para isso tem que ter investimento, tem que ter dinheiro. Aí o Vitória tem uma folha de quase 9 milhões e paga 5.600 de parcelamento. Imagine se o Vitória não devesse nada, tinha uma folha hoje de 15, era outro time independente desse aí. Então, a grande dificuldade do Vitória é você administrar uma instituição deficitária, com dívidas, certo? E você tem que tocar o barco, ou seja, você tem que trocar o pneu com o carro andando. Não é fácil, tem que ter relação. Quem não tiver relação hoje institucional com a sociedade civil, com o governo do Estado, com prefeitura, com CBF, com Sul-Americana, se não tiver força, e graças a Deus o Vitória é uma instituição respeitada. Quando eu assumi o Vitória, ninguém queria jogar no Vitória. O Vitória não pagava ninguém. O Vitória passou 6, 7 anos sem pagar ninguém. Ninguém queria. Hoje as pessoas, só para dar um exemplo, o salário do mês de novembro, você tem até 7 de dezembro para ser pago, não é isso? Isso. Nós pagamos hoje o salário do jogador e as imagens. 15 dias de antecedência. Ah, mas por que você faz isso? Não está apertado? Está apertado. Mas o Vitória fez isso para mostrar que o Vitória hoje é uma instituição diferente, de credibilidade, cumpridor dos seus deveres, certo? E também para incentivar os atletas. Você veja a dificuldade que você tem de tirar alguém do Vitória. Nunca quer sair do Vitória. O cara recebe salário adiantado, recebe bicho logo depois que termina a partida. Isso deu um trabalho muito grande de organizar. Lembrando que quando a gente assumiu, devia 6 meses de salários. Então, a gente teve que pagar os 6 para trás. Lucas Arcanjo, por exemplo, tinha 10 imagens devendo. Gabriel Santiago tinha 8 imagens. São coisas assim que você não tem ideia de como a gente recebeu o Vitória. E outros tantos. Rodrigo Andrade devia 3 ou 4 imagens. João Vitor devia 3 ou 4 imagens. Então, nós encontramos uma casa completamente desfacelada e se esforçamos ao máximo. E o máximo do máximo, às vezes as pessoas dizem, a gestão de vocês já chegou no teto. Não é a nossa gestão que chegou no teto. Todas as gestões do Brasil, sem investimento, já chegaram no teto. Agora, você vai entregar a quem fez, a quem transformou o clube, para gerir e buscar o fora do teto, ou um aventureiro, forasteiro, com um discurso bonito, certo? Que nós já passamos por tanto disso, nós sabemos qual é o final. E eu só sou candidato a presidente do Vitória. Eu queria muito não ser candidato. Eu queria ter sido o último presidente do Vitória e ter feito a transição para a SAF. Infelizmente, não apareceu o investidor. E eu procuramos, debatemos. Então, para a gente não correr risco de o Vitória voltar ao que era quando nós chegamos, resolvemos nos manter. Espero que por pouco tempo, espero que esse investidor chegue logo, que eu não precise cumprir o meu mandato de mais 3 anos, e que antes disso, mais rápido possível, o investidor chegue, porque é o caminho, não tem outra coisa a se fazer. Agora, o investidor que seja sério, que tenha compromissos com a instituição, com o clube, e por aí vai. Juan Elias. Ô, Fábio, de 2022 para cá, o Vitória teve mais de 120 contratações. Óbvio que aí houveram acessos, reformulação de elenco, mas nessa gestão, a do Gustavo Vieira, houveram contratações como Rubens Ismael, Rubem Rodrigues, Romarinho, que não funcionaram, né? Em caso de reeleição, eu queria entender se essa gestão de futebol vai se manter e como é que faz para reformular esse scout, para que o Vitória tenha mais assertividade nas contratações, porque a gente viu que foi um dos principais problemas do elenco esse ano, trazer jogadores e esses jogadores não terem o resultado esportivo esperado. Então, eu queria entender se uma possível reeleição, se você iria manter o Gustavo Vieira, mesmo com esses problemas, mesmo com a torcida não aprovando tanto. Eu queria entender se você vai manter ou se você busca novos olhares em relação ao futebol, porque eu acho que é necessário para o Vitória entender melhor o mercado e entender como contratar melhor esses jogadores. Assertividade no futebol diz respeito a dinheiro. O Vitória, como eu falei, começa o ano com déficit de 80 milhões. O scout do Vitória, o Rodrigo, que lá está, foi quem montou os clubes do Atlético do Paraná por muito tempo, do Santos, é um dos melhores do mercado. As plataformas que o Vitória tem, como é que acontece hoje? Tudo é profissionalizado no Vitória. Então, eles monitoram Série A, Série B, Série C, Sul-Americano, identificam os atletas que podem vir para o Vitória. E lá você tem um ranking. Só que o primeiro lá, ele ganha 2 milhões por mês. O Vitória não tem como contratar aquele primeiro lá. Se eu tivesse 2 milhões por mês, eu contratava
Vamos dar exemplo aqui, Everton do Bahia aí, ganha quase isso, vamos supor, você trazia e resolveria, só que eu não tenho. Então eu tenho que me adequar com o que eu posso. Por que as contratações são muito? Segundo, primeiro, porque a base ainda não é a base necessária do clube. Segundo, porque a gente não tem dinheiro para contratar, então você está sempre arriscando. Arriscamos no Bateuzinho, deu certo. Arriscamos no Wagner Leonardo, por 5, vendemos por 26. Lucas Esteves, deu certo. E tantos outros que aí estão, Dudu e por aí vai, o próprio Halter agora. Então, na verdade, infelizmente, as pessoas só vão lá olhar o que deu errado. Não vê os que deram certo. Quando eu assumi o Vitória não tinha atleta. Hoje o Vitória tem mais de 30 atletas de ativo do clube. Se o Vitória quiser amanhã pegar esses 30 atletas e fazer uma média aí de 5 milhões um pelo outro, nós estamos falando de 150 milhões de venda de atleta do clube. Quando eu assumi o Vitória não tinha time, tinha transferban e ninguém queria jogar. Então você vê a mudança com todas essas contratações, veja a quantidade de jogadores que deram certo. Você tem hoje na Série B, Lepo emprestado ao Goiás. O Goiás, desde o ano passado, que tenta comprar. Leonaldo emprestado ao Criciúma. O Criciúma também querendo comprar. Machado emprestado ao Curitiba. O Curitiba já disse que quer comprar Machado. Estou dando alguns exemplos aqui. Zé Breno, da base, que nós revelamos, que está no Londrina, o Londrina liga todo dia e tal, querendo comprar. Então, o próprio Felipe, que está lá no Chapecoense, o lateral esquerdo, são todos jogadores. O Vitória tem ativos hoje, coisa que o Vitória não tinha no passado. Certo? Você não tinha ativos, você não tinha jogador. Hoje o Vitória, do elenco atual do Vitória, 30% é emprestado. Menos que o Halter a gente já adquiriu. Então, você tem o Baralhas, que é emprestado, e o Eric, dos que estão jogando de verdade. Então, contratação para acertar é tipo o Palmeiras. Quantas contratações o Palmeiras faz no ano? 3 ou 4. Mas jogador para ganhar quanto? 5 milhões, 6 milhões? Quantas contratações o Flamengo faz no ano? 3 ou 4. Qual é a folha do Flamengo? 50 milhões. Qual é a folha do Palmeiras? 45 milhões. Qual é a do Vitória? 8 milhões. Qual é o orçamento do Palmeiras? 1 bilhão e tanto. Qual é o do Flamengo? 1 bilhão e tanto. Qual é o do Vitória? 200 e pouco. Então, são realidades diferentes. Para você precisa contratar, porque você precisa... Infelizmente, você não tem um dinheiro para contratar pouco. Você acaba aventurando e não tem outro caminho. A gente só vai mudar essa realidade quando a nossa base voltar. E eu tenho certeza que mais 1 ou 2 anos a base vai estar forte, aí você vai contratar menos. E esse ano, especificamente, foi o que eu disse aqui. As 5 competições nos atrapalharam. O Vitória nunca na história tinha disputado 5 competições. Então, e não foi 5 mata-mata, foram 5 campeonatos. E a gente contratou jogadores só para jogar o Baiano. Porque a gente sabia que não podia contar com o elenco principal, porque o Baiano começou muito cedo. Então, um monte de jogador, Thiaguinho, um monte de jogador que nós contratamos foi para jogar o Baiano, especificamente. A gente sabia que ia contratar e depois do Baiano a gente ia liberar. Não tinha o que fazer, porque os atletas estavam de férias, não tinham que voltar. E, no final, foram muitas competições ao muito tempo, que acabou atrapalhando e deu no que deu. E, sem falar, a cobrança vai aumentando, né? Vai aumentando. Por resultados. Quando estava na Série C, era para subir para B. Exatamente. Quando estava na B, era para subir para A. Quando estava na Sul-Americana, é para ir para Libertadores. E a torcida está certa. Eu sou igualzinho ao torcedor. O problema é que o nível de competitividade é de acordo com o orçamento, ele não acompanha. Por isso que eu volto a dizer, os clubes do Nordeste, urgentemente, precisam encontrar investidores e precisam se transformar em SAFs sérias. Eu vou no intervalo, mais uma vez, na volta tem a minha perguntinha a fazer já aqui no Bate-Bola 18h41 na Bahia. A resenha preferida do seu rádio, Bate-Bola, volta já. Urgente. De segunda a sexta, às 6 da manhã, abra seu olho, porque a pressão sobe com muita informação. Entrevistas, a política, o trânsito, a notícia do interiorzão da Bahia e a situação das rodovias federais que cortam o nosso estado. Tudo isso com a sua participação, a audiência mais qualificada da Bahia. Afinal de contas, aqui o povo tem vez e voz e a notícia não pode parar. Sociedade Urgente, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. Nossa gente potente.
No mês de novembro, a Prefeitura de Salvador, através do Novembro Salvador Capital Afro, nos chama a refletir sobre o racismo, compreender desigualdades históricas e reconhecer a força do povo preto que resistiu e continua construindo caminhos. Nesse movimento de valorização da ancestralidade e do protagonismo negro, destacamos Monique Evely, baiana que se tornou referência nacional em inovação, negócios e transformação social. Nascida em Salvador, Monique começou cedo a questionar injustiças e a criar soluções para transformar a realidade ao seu redor. Aos 16 anos, fundou o Desabafo Social, que se tornou uma das maiores plataformas de educação em direitos humanos do país. Visionária, ela empreendeu, acelerou negócios, tornou-se investidora e passou a formar jovens e lideranças pretas em várias regiões do Brasil. Hoje, Monique é empresária, comunicadora e estrategista de inovação, atuando com grandes marcas e impulsionando projetos que fortalecem periferias, juventude negra e o empreendedorismo de impacto. Sua trajetória mostra que a potência cresce quando encontra oportunidade, inteligência e coragem. Essa é a nossa gente potente. Salvador Capital Afro. Territórios em rede, raízes em movimento. Prefeitura de Salvador. Líder em vendas de caminhões novos Volkswagen na Bahia e um estoque de seminovos multimarcas, a Bravo Caminhões oferece o pós-venda mais completo do segmento. Aqui você encontra peças originais com até 12 meses de garantia, pneus nacionais e importados, baterias de qualidade e uma oficina moderna e equipada. Na Bravo, cuidamos de tudo, da escolha do seu caminhão à manutenção da sua frota. Te esperamos em uma de nossas 7 filiais da Bahia. A Câmara nunca esteve tão aberta ao povo e tão perto dele. Olha só, com a Câmara itinerante, ela vai até ao seu bairro e ouve a comunidade. Com as tribunas populares, a sociedade se manifesta e você ainda pode participar das audiências públicas. Aqui você tem vez, aqui você tem voz. Participe das sessões e acompanhe a Câmara pelas redes sociais e pela rádio e TV Câmara. Câmara Municipal de Salvador, a Casa do Povo, a Casa da Cidadania. Novembro é o mês de celebrar as conquistas do ano, de reunir o time, os amigos e viver o sabor inconfundível do boi preto. Só nesse mês de novembro, jantar completo por R$ 149,90. Carnes nobres, culinária japonesa, frutos do mar e uma adega com mais de 220 rótulos para brindar do seu jeito. No boi preto, a gente cuida do sabor, do ambiente e do serviço impecável. Você só precisa trazer alegria. Mas atenção, valor promocional no jantar de R$ 149,90 somente nesse mês de novembro. Aproveite e venha viver o Boi Preto, o melhor lugar para brindar as conquistas do ano. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Pode ter dente de leite, janelinha ou dentão. A Prefis cuida do sorriso das nossas crianças com ações nas escolas para melhorar a saúde bucal. Tem palestras sobre higiene, dicas para melhorar a escovação, distribuição de kits, avaliação de um profissional e, se precisar, encaminhamento para uma unidade de saúde. Mais de 23 mil estudantes já foram atendidos em escolas por toda a cidade. Saúde bucal nas escolas da Prefis. Nossas crianças com um sorriso nota 10. Prefeitura de Salvador. 18h47. Esporte mais. Na Sociedade Esporte Mais. Sociedade, o trânsito em tempo real. Pode falar, Alisson. Pois é, Tony Silva, e trazendo boas notícias, viu? Pelo menos para quem trafega aqui pela capital baiana, apesar dessa chuva fina que atinge a cidade, o motorista não está encontrando congestionamento nas principais ruas e avenidas da cidade. É o caso aí da Avenida Bonocô, que já tem boa fluidez aí para quem segue do centro da cidade em direção ao miolo empresarial. Na passagem pela ligação Iguatemi Paralela é que tem um pouquinho de intensidade, mas assim congestionamento. O motorista não precisa desviar a rota. Que tal uma picanha macia e suculenta agora? Só na churrascaria Sal e Brasa você tem rodízio completo com os melhores cortes e buffet livre. Você merece. Sal e Brasa, na orla de Pituaçu. Tá contigo, Tony Silva?
Ok, valeu, Alisson. A gente continua no papo com o presidente do Vitória, Fábio Mota, candidato à reeleição. E a minha pergunta vai em cima de planejamento já para o ano que vem, porque é terminando o campeonato e praticamente começando um outro. Hoje o Vitória está como um time de Série B na classificação. Restam jogos ainda. O que é que passa na sua cabeça? Como é que um presidente que vai buscar uma reeleição trabalha já pensando em um planejamento, porque dia 11 de janeiro já tem bola rolando e logo em seguida, dia 21, já tem o Campeonato Brasileiro, Fábio Mota. Bom, respondendo aqui ao esporte, falando para você. Primeiro... O que é que o esporte quer? Vai pagar a multa de Thiago Couto ou não? Véio? Primeiro que eu discordo completamente do que você disse. O Vitória é um clube de Série A. Não, eu te falei que ele está na Série B pela não, classificação. eu discordo, só que o jogo só termina quando acaba. Sim, eu vi falei, isso aí quando eu estava na Série C, tinha 2% e fui para B. Eu vi isso aí quando a gente foi eliminado do Campeonato Baiano, que não ia jogar a Copa do Brasil, e eu disse, vamos ser campeão brasileiro e vamos jogar assim, e jogamos. Sim. Vi isso aí o ano passado, quando já tinha caído, que eu disse, vamos para a Sul-Americana e fomos. Esse ano a gente errou nas previsões, não pode acertar tudo. Mas toalha aqui a gente não joga. O Vitória só depende do Vitória para permanecer na Série A. Temos um jogo para a gente que é final de Copa do Mundo, que é contra o Sport. Precisamos muito ganhar esse jogo. Se o Vitória ganhar esse jogo, vai a 39 pontos. E provavelmente já fica fora da zona, porque Cruzeiro, Santos e Inter se enfrentam lá, tá? Então a gente está muito concentrado no jogo do Sport. E na nossa configuração, a gente tem o jogo dos 5 jogos, o mais difícil era o do Palmeiras. Muita gente não esperava que a gente pontuasse, a gente foi lá e buscou um ponto. Eu entendo que os próximos 4 jogos do Vitória dá para pontuar em todos os 4. E eu entendo que a gente pode buscar aí de 8 a 9 pontos e que vai nos garantir na Série A. Então o prognóstico é esse, o pensamento é esse. Tem ninguém com toalha jogada, ninguém desanimado. Nossa final de Copa do Mundo agora é o jogo do Sport. A gente trabalha aqui jogo a jogo, certo? E eu tenho plena convicção que a gente tem condição de ir lá em Recife e ganhar o jogo, ou no máximo trazer um ponto e ganhar 2 que tem em casa, 7, empatar com o Bragantino, 8. Então, tem muita coisa para rolar. E então, que assim seja. Então, primeiro nessa linha aí. O planejamento está pronto. Nosso planejamento está pronto. Um planejamento não se faz num mês. O Vitória tem planejamento estratégico que começa no início do ano em todas as áreas. No futebol não é diferente. Então, o planejamento está lá. Nós temos o planejamento pronto para o ano que vem. Inclusive, já contactamos com alguns atletas, com alguns empresários. Estamos conversando com outros, com clubes outros e por aí vai. E, independente do que acontecer, nosso planejamento vai estar pronto para ser executado. Espero que seja na Série A, sim. Se for para a Série A, o planejamento está pronto. E se por acaso acontecer, se for para a Série B, também está pronto. Quer dizer, ele rodou e terminou falando o que eu falei. Porque são os riscos da vida. Se for para a Série B, são os riscos. Hoje a classificação, o time está na zona de rebaixamento. Agora, restam jogos e que o Vitória tem condições, principalmente pela forma como se comportou diante do Palmeiras. Mas não adianta a gente fugir do assunto aqui. Eu não sei se isso também vale para conquistar votos. Thiago Couto joga ou não contra o Sport? Estamos conversando com... Primeiro que eu não faço discurso para conquistar voto. Eu mostro o trabalho que eu fiz nesses 4 anos pelo clube e o sócio-torcedor sabe o que é que eu fiz pelo Vitória. Aí vai caber a cada um examinar a sua consciência e ver se vale a pena ou não renovar o nosso mandato. Também, se entender que não vale, a gente depende, fica tranquilo, faz parte da democracia. Eu fui um sócio-torcedor que mais briguei pela democracia do clube. Eu só sou presidente do Vitória hoje porque a eleição é direta. Eu nunca tive parente conselheiro, nem presidente de clube. Fui eleito pela torcida do Vitória 2 vezes. Fui eleito para ser presidente do Conselho Deliberativo com mais de 70% dos votos. Fui eleito para ser presidente do clube com mais de 70% dos votos. Isso me honra muito. E se não fosse a torcida do Vitória, eu não estava sentado na cadeira de presidente. O que me motiva a ser presidente do Vitória é o projeto que nós montamos e que a torcida abraçou. Como eu disse para você, no início nós tínhamos 4 mil sócios, em média de 5 mil. Hoje a gente tem quase 40 mil sócios, em média de mais de 20 mil. A geração colossal, uma geração nova, que vem desde a Série C, transformando a vida do Vitória. Então, eu apenas sou uma peça disso, de uma equipe que tem mais de 9 diretores que trabalham diariamente no clube e junto com a torcida do clube. Então, a questão do Thiago Couto, a gente está conversando com o Sport de Recife, não tem nada definido. Hoje eu não posso dizer se ele joga ou se ele não joga. Estamos conversando. Pronto. Não, é porque eu preciso chamar a Antônia, né? Sim.
A Antônia Fernanda está com a gente. Ela está na Casa das Histórias com informações sobre o Festival Salvador Capital Afro. Oi, Antônia. Pois é, gente. Infelizmente, a cobertura de hoje da programação do Salvador Capital Afro está chegando ao fim, mas eu venho aqui dizer para a galera que está ouvindo a gente que amanhã tem mais. Amanhã tem uma programação extensa que conta também com painéis importantíssimos que abordam a ancestralidade do povo baiano, do povo negro, que traz sobre a cultura, sobre a gastronomia e sobre a arte também, né? Que faz parte do movimento aqui da capital baiana, que é conhecida como a cidade da música. Não é à toa que a gente tem um museu que contou com uma programação diversa. Hoje, o Museu da Música. Amanhã vai ter mais também. Amanhã, no mesmo auditório aqui das Casas das Histórias, no auditório Macota Valdina, o público vai poder prestigiar de graça o painel Vozes Negras. Também vamos ter Sabores da Diáspora, no mesmo auditório também, entre 11 horas e 12h30. Mais tarde, para a galera que quiser curtir o sábado com mais conhecimento, aderir mais conhecimento, pode também prestigiar o painel Inventivos Talks. Além disso, também para fechar com chave de ouro, vamos ter a apresentação da banda Ilê Aie no Curuzu. Além disso, como eu já falei na última entrada, o público vai poder curtir de graça a gravação do DVD do cantor Léo Santana no domingo, que também faz parte da programação do Salvador Capital Afro. O artista vai comemorar 20 anos de carreira e escolheu a capital baiana no Novembro Negro para poder comemorar essa data incrível e marcante para a sua história. E vale ressaltar que o cantor Léo Santana traz em seu repertório um repertório cheio de referências à cultura negra, à ancestralidade, ao orgulho de fazer parte dessa cultura que abrange todo o país e, sobretudo, Salvador, que é a capital, a cidade mais negra fora da África. Como eu disse, infelizmente está chegando ao fim, mas a gente volta amanhã trazendo mais informações sobre a programação do Salvador Capital Afro. Eu volto com vocês aí no estúdio, é a Rádio Sociedade da Bahia, acompanhando tudo o que há de melhor aqui na capital baiana e na Bahia. Rádio Sociedade no Festival Salvador Capital Afro. Volto com vocês aí no estúdio. Salvador Capital Afro, territórios em rede, raízes em movimento, Prefeitura de Salvador. Valeu, Antônia. Você tem uma pergunta para fazer? Tenho, meu querido Ney Silva. O presidente falou aí de planejamento. O planejamento perpassa pelo carro-chefe do clube, que é o futebol, né, profissional. Você já falou aí que está tentando Thiago Couto para o jogo do esporte. O Vitória tem jogadores importantes que são emprestados, que é o caso do Baralhas, por exemplo. Sim. Aqui, você já pensa em adquirir esse jogador junto Sim, ao Atlético? Está no planejamento do clube adquirir Baralhas, sim. O Baralhas, ele é 30% do Internacional e 70% do Atlético de Goiás. O jogador já colocou a vontade dele, que a gente tem que explicar isso para a torcida. A vontade do jogador pesa muito, tanto para vender como para comprar. Quando o jogador quer ir embora, não tem que segure, não adianta. O Baralhas quer ficar, o Vitória também quer ficar com o Baralhas. Com o Atlético, com o Internacional, a gente já fez a conversa. E agora a gente vai fazer a conversa com o Atlético de Goiás. O passe do jogador está estipulado no contrato. E a gente vai conversar com o Atlético de Goiás a forma do pagamento. Mas a decisão nossa é que o Baralhas permaneça aqui. Assim também como o Eric, são dois jogadores titulares. Estou falando dos titulares do clube que são emprestados, que a gente tem interesse. O Lucas Halter, a gente já fez a negociação com o Botafogo. Os dois laterais esquerdos nos interessam, todos os dois. Tanto o Ramon, que está jogando no Internacional, como também o Janderson. E esses são os jogadores emprestados. O resto é todo mundo do Vitória. Não tem mais jogadores emprestados no clube. E aí é só questão de renovar ou não o contrato. Vou no intervalo. Voltamos já. E aí, para os minutos finais dessa nossa entrevista com o Fábio Mota, que é candidato à reeleição à presidência do Vitória 1857. Espera aí que é rapidinho. Bate bola na Sociedade. Conexão Sociedade.
O Conexão Sociedade segue conectando você às informações que fazem diferença no dia a dia do baiano. E eu, Jéssica Smetak, chego pra somar, trazendo o jornalismo que você já conhece, com opinião, serviço e a sua participação. Conexão Sociedade, de segunda a sexta, às 10 da manhã, aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Eu espero você! Você que é profissional da engenharia, agronomia e geociências, fique atento. Não compartilhe sua senha de acesso ao sistema profissional com ninguém. Preserve seus dados pessoais. A segurança começa por você. Seus dados são sua credencial. Preserve-os. Uma campanha do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia. O tempo não apaga o que tem raiz. Ele transforma e mantém vivo o que nunca deixou de ser nosso. Nas tranças que antes escondiam caminhos, hoje se entrelaçam orgulho e identidade. E o que antes se escondia por medo, hoje brilha à vista em um amuleto de pertencimento. A cultura afro tudo conecta. Novembro, Salvador, capital afro, territórios em rede, raízes em movimento. Prefeitura de Salvador. No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender às expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71 3402 0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil. Excelência em internet. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo, ele acelera, que qualidade, que força, olha só, lá vai ele, golaço! É, meu amigo, você também pode levantar essa taça e o Cimento CSN te coloca na cara do gol. Cimento CSN, o fortaço que dá de goleada em qualidade e rendimento, além de dar mais liga e aquele acabamentaço. Na hora de construir ou reformar, vai de Cimento CSN. Cimento CSN, o cimento do saco roxo, mais que forte. Fortaço! A Black Friday Chevrolet tá cheia de vantagens. Aproveite o serviço premiado e a cada R$299 você pode ganhar bônus de até R$300 e concorrer a 2 Onix ou um Tracker 0 km. Quer mais? Revisão preventiva a partir de 30 mil quilômetros com 20% de desconto em até 4 vezes sem juros. Troca de óleo e filtro a partir de 6 vezes de R$29 sem juros para motores 1.0 e 1.4, exceto turbo. Acesse serviçopremiado.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. ZYC 357 FM 102,5 MHz. ZYH 446 AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia, no coração do baiano. Em virtude do horário de exibição da Voz do Brasil, Lei 13.644, a Sociedade exibirá o programa das 9 às 10 da noite, horário de Brasília. Sociedade, Salvador, Bahia. 7 da noite, 1 minuto na Bahia. Esporte mais. Na Sociedade, Esporte Mais. Tony Silva. Pronto, estamos de volta. Diga, meu você fez uma pergunta, Ele não foi? fez a pergunta. Perdão. Já fiz, Já esqueci. Aí já foi. Ah, Ele já respondeu, não foi? respondeu. Mas, Fábio, segunda-feira, já segunda-feira o Vitória vai divulgar mais sobre o projeto da Arena Barradão. E aí eu vou te fazer uma pergunta, assim, porque, por exemplo, tem investidor da Arena, a gente não sabe se futuramente esse mesmo investidor pode ser o mesmo que vem aportar numa SAF do Vitória, mas você acha que há problemas em relação ao que eu vou falar? Há um investidor na Arena e há outro investidor na SAF do Vitória. Há problema nisso, se acontecer no futuro? Vamos lá. Primeiro, a Arena agrega valor ao patrimônio do Vitória. Tá? Vitória não está vendendo o estádio Manuel Barradas. Vitória está cedendo o direito de superfície para os investidores fazerem a obra e explorar. Então, atrai investidor. É evidente que atrai investidor. É muito mais fácil você comprar um clube de futebol do que um clube de futebol que tem uma arena que faça multiuso de show. Só para dar um exemplo aqui, conversando com Leila lá no jogo do Palmeiras, minha amiga querida, o Palmeiras arrecadou 112 milhões de reais com os shows no Arena Parques. Imagine aí.
É quase que o dinheiro que o Vitória recebe de televisão. E eles mudam de campo o tempo todo, né? O São Paulo está jogando agora na Vila Belmiro. Você sabe o que é que o São Paulo está jogando na Vila Belmiro? 100 milhões, né? Pois é. Por 100 milhões para fazer não sei quantos shows de festivões lá na Arena Morumbis. Então, a pergunta que me fez aqui foi o seguinte, foi me feita aqui no início, né? O que é que pode acontecer para que a gente possa melhorar a competitividade do clube? Para você melhorar a competitividade do clube, você tem que ter investimentos. Por isso que eu não digo. Quando eu falo investimentos, eu falo em todas as linhas. Se você vai ter uma arena que vai lhe dar outras rendas, você está agregando valor. Então, o Vitória muda também de patamar. Quando eu disse que ia mudar de patamar com a Libra, eu fui criticado. Se não fosse a Libra, a gente estava na Série C até hoje. Não é? E vai mudar de patamar também com a arena. Além de mais conforto que você vai dar para o torcedor do Vitória, você vai ter praça de alimentação, shopping center, academia, é um projeto grande, certo? Além disso tudo, você vai agregar valor ao patrimônio do clube. Como eu disse no início, o Vitória não está vendendo nada, certo? O patrimônio, o estádio Manuel Barradas continua sendo do Vitória, certo? O Vitória continua sendo proprietário e eu acho que a Arena, pelo contrário, a Arena atrai mais ainda o investidor para fazer o aporte no Esporte Clube Vitória. Fábio, o outro candidato à presidência, Marconi Amaral, na terça-feira aqui no Bate-Bola, ele disse que precisou de um documento para poder prosseguir com o movimento do projeto da SAF. E aí ele disse que houve um pouco de enrolação ali, que só depois de muito tempo, depois de muita negociação, esse documento foi cedido, e aí já não era mais interessante, porque ele já iria se candidatar à presidência. Realmente aconteceu essa situação? Que documento foi esse? Queria que você explicasse. Bom, o que aconteceu com o movimento SAF com relação à nossa gestão foi uma facada nas costas, uma traição nunca tão vista, mas como são políticos, a gente está acostumado a isso. Eles tiveram, há 8 meses atrás, pedindo para entrar no clube. Nós temos uma comissão formada discutindo o SAF no clube há mais de um ano, desde quando a gente contratou o escritório do SICA. Nós pegamos os 2 membros que eles indicaram, colocamos dentro do clube. Inclusive, eles sabem de tudo, com quem o Vitória está dialogando, com quem o Vitória está conversando, quem são os investidores que a gente está batendo na porta, qual o tipo de SAF. Eles sabem de tudo, porque eles ficaram lá dentro 8 meses, participaram de todas as reuniões, assinaram, inclusive, um contrato de confidencialidade para que isso não pudesse sair, e por aí vai. O Marconi esteve comigo lá, inclusive deu declarações que votaria em mim, que eu era o grande presidente, se colocou à disposição. Eu disse a ele que poderia ser a qualquer momento. Ele disse, mas eu só posso em dezembro. Quando ele falava que só posso em dezembro, é porque ele já pensava em ser candidato a presidente do clube. Então, ele não quis ir antes de dezembro, porque ele ficou com medo de ir, não acontecer nada, não é? E disse que só podia ir em dezembro e queria um mandato. O clube deu o mandato. O clube entregou o mandato, a procuração para ele ir e resolver. No dia que ele lançou a candidatura, ele devolveu o mandato e os caras saíram do movimento, que é um movimento que sempre foi político a vida toda. Você vê que no início ele dizia, nós somos apolíticos, não queremos saber de política no clube, estamos aqui para incentivar e tal. E eu também, como a torcida, acreditei naquele primeiro momento, tanto acreditei que trouxe eles para dentro do Vitória. E aí mostraram realmente o que eles queriam. Eu acho que nada contra Marconi, atleta do clube, certo, respeito à história dele, mas o que o Marconi quer é voto para deputado estadual. Eu, quando quis ser presidente do Vitória, eu larguei a secretaria, que eu era secretário, eu larguei a minha vida e fui para dentro do Vitória. Dediquei 4 anos da minha vida ao Vitória, chegando 7 horas da manhã e saindo sabe Deus a hora. Viajando para tudo que é lugar, batendo na porta, atrás de patrocinador no Rio, atrás de patrocinador no São Paulo. Foram 4 anos lutando e brigando para conseguir os investidores da Arena Barradão, certo? CBF, FIA, tudo. Então, hoje, para ser presidente de um clube como o Vitória, que é um clube que tem dívida, você precisa do tempo integral. Você precisa de 25 horas, nem 24 horas, para você lidar com o Vitória, tá? O que não entra na minha cabeça é que ele é deputado estadual, continua no interior pedindo um voto e continua pedindo um voto para ser do Vitória. Então, eu acho que essa conta não fecha, essa matemática não fecha. Já disse, eu larguei a secretaria e dediquei 4 anos da minha vida ao Vitória. Então, eu estou no Vitória por amor, por acreditar, por amor, e porque a torcida me quis como presidente do Vitória. E continua, é o que eu recebo na rua, as manifestações são todas nesse sentido, força, 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 força. No dia que a torcida achar que tem um nome maior, melhor para acontecer, cabe à torcida. Eu não posso dizer nada, eu só tenho uma coisa a dizer. Ninguém é maior do que o Vitória.
A instituição tem que ser maior do que o presidente, do que o diretor, do que o jogador. O Vitória é maior do que todos nós. E eu tenho minha consciência tranquila que eu dediquei 4 anos da minha vida integrado de corpo e alma ao projeto de reconstrução e da volta do Vitória aos grandes momentos. É evidente que temos muito erro nesses 4 anos, mas tenho certeza de dizer para você que os acertos superaram os erros. Tanto na parte esportiva, quando a gente ganhou o maior título da história do clube, que é o campeão brasileiro da Série B, quando ganhamos o Campeonato Baiano depois de 6 anos, e na parte patrimonial não há o que dizer, contra fatos e número não há argumento. Qualquer torcedor do Vitória que anda no Vitória está vendo a quantidade de obra e de melhoria do patrimônio. Quando a gente fez isso foi pensando em fazer dinheiro novo para investir na base, quando a gente fez isso foi melhorar a estrutura para que o jogador venha vir para o Nordeste, que já é difícil, e ter o cara liga, um jogador liga para o outro. Como é que é o tratamento quando a gente machuca aí? Onde é que a gente dorme? A concentração, nós reformamos todas, estamos fazendo mais 8 quartos, agora vamos entregar, vamos ter 2 atletas por quarto, que era uma exigência. Todos os grandes clubes hoje não tem mais do que 2 atletas por quarto, Vitória era 3, certo? E por aí vai, tinha 6 campos, tem 12, tinha um ônibus velho, hoje tem 2 ônibus, um ônibus novo, um ônibus que é um dos melhores do Brasil. Fizemos a Academia do Leão com 6 campos, com batemático. Estamos entregando agora o CT Leão da Barra com mais 3 campos, com mais 3 prédios. Trocamos a LED do estádio, botamos o acrílico, fizemos posto médico com emergência dentro do estádio, certo? Delegacia dentro do estádio, que era uma exigência. Fizemos um prédio só para montar a delegacia, a cela e por aí vai. E aí, eu não posso aqui, hoje, acreditar, certo? Que essas pessoas que hoje estão falando que deviam falar, estejam falando a verdade. Por quê? Porque quando a gente estava na Série C lá, no pântano, e eu com minha cuia na mão, pedindo dinheiro a um e a outro, não apareceu nenhum desses aí. Não tinha movimento SAF, que era para ter naquela época. Não tinha deputado querendo ser presidente, não tinha ninguém. Restou a gente aí batalhar e nadar para chegar até onde a gente chegou. Que para alguns é poucos, mas para o esforço que foi feito pela equipe, foi muito grande. E a torcida sempre reconheceu e sempre esteve do nosso lado, até porque se ela não tivesse, eu já disse, eu aqui não estaria. Agradecer a sua presença com a gente aqui no Bate-Bola, Fábio Mota. 1 hora de bate-papo, onde você colocou tudo no ar aí. E eu vou finalizar desejando a você boa sorte com a seguinte pergunta. É claro que quando a pessoa entra numa campanha como essa, o pensamento é vencer, é de vitória. Existe alguma coisa que pode fazer, que possa acontecer daqui para frente, que possa fazer o Fábio Mota não ser reeleito presidente? Não sei, aí fica... eu não posso responder. Quem precisa responder essa pergunta é o sócio-torcedor que vai votar. Aí é uma coisa que... O meu trabalho está aí, todo mundo conhece, todo mundo sabe, a imprensa, a torcida, todo mundo sabe. Aí quem tem que analisar? Na verdade, essa eleição, o cara vai analisar... a torcida. Você acha que um possível rebaixamento dita as eleições? Eu acho que hoje, boa parte dos que estão contra mim estão torcendo para isso. Eu queria chegar nesse ponto. Até isso são capazes. Mas quem vai analisar isso é a torcida. Se acontecer a tragédia do rebaixamento, quem é que tem força para voltar para a Série A? É quem fez, é quem estava, ou um aventureiro que vai chegar e o risco de ir para C e para D. Entendeu? Então, aí, tudo isso quem vai analisar é na cabeça das pessoas lá. Agora, quando eu falo tudo isso aqui, não tem só eleição para presidente do Esporte Clube Vitória, tem eleição para Conselho Deliberativo e para presidente do Conselho Fiscal. O presidente do Vitória, ser um deliberativo e ser um fiscal, ele não consegue sair do lugar. Não anda, né? Nós passamos 4 anos sendo bombardeados por uma corrente que todo mundo sabe quem é, que votaram contra tudo e contra todos. E agora, o Marconi lançou um presidente do Conselho Deliberativo da Frente Popular e um presidente do Conselho Fiscal da Frente Popular. Então, o torcedor do Vitória que vai votar em Fábio para presidente precisa voltar em Nito Almeida para deliberativo e Raimundo Viana para o fiscal. São pessoas que estão desde a Série C dentro desse projeto, ajudando, tocando Vitória, e a gente não pode correr o risco. Por exemplo, nós vamos apresentar o projeto da Arena Barradão segunda-feira. Esse projeto da Arena Barradão vai precisar passar pelo Conselho Fiscal e pelo deliberativo. Certo? Se a gente não abrir o olho sobre isso, o Conselho Fiscal, se não for uma pessoa que tenha o conhecimento de legislação, o preparo e que esteja do nosso lado, pode perder. E pode travar a Arena Barradão no Conselho Fiscal. Da mesma coisa no Deliberativo. Então, a gente precisa fazer o presidente do clube, a maioria dos conselheiros do Deliberativo, a maioria dos conselheiros do Conselho Fiscal. Eu que agradeço a Rádio Sociedade, um abraço a todos,
nação rubro-negra, estamos firme e forte nessa campanha. Temos um jogo do Mirassol aqui depois do esporte, precisamos encher o estádio novamente, independente do que acontecer em Recife, certo? A torcida sempre foi o responsável de tirar o Vitória da Série C e levar para a Sul-Americana. Nós só coordenamos o projeto, temos a torcida mais fiel do Brasil, temos a torcida mais empolgante do Brasil e, sem sombra de dúvida, vamos unidos até o final dessa campanha e temos certeza que vamos ter êxito, tanto na questão de nos salvar e até buscar coisas maiores ainda dentro do campeonato, que ainda nos resta sonhar. E eu, como torcedor, me resta sonhar. Eu não entro em campeonato sem sonhar. Tá bom, conversamos com o Fábio Mota, ele candidato à reeleição à presidência do Vitória.